A partir de agora, a Rádio Piancó Web apresenta o programa Dois Pontos e Ponto Final, com Pádua Leite e Cícero Paulino. Um programa polêmico que deixa você bem informado sobre os fatos da semana no Brasil, na Paraíba e em Piancó, com os comentários de quem entende do assunto. A partir de agora, só aqui na Rádio Piancó Web. Dia 5 de abril de 2021, precisamente 19 horas e 1 minuto, iniciamos o primeiro programa Dois Pontos e Ponto Final, comigo e com meu amigo, professor, filósofo, historiador, Cícero Paulino. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham em casa através das mídias, das plataformas digitais da Rádio Piancó Web. É um grande prazer, Pádua Leite, estar com você nesta empreitada, dando um pontapé inicial ao programa Dois Pontos e Ponto Final. Para mim é uma grande honra tê-lo como amigo, companheiro, desde já esse grande incentivador da cultura de Piancó e o mais importante, oferecer aos nossos jovens, ao nosso povo, que é possível fazer com diferença, com aquela pitada de inovação, fazer com qualidade. Então, a você, internauta que nos acompanha em casa, bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua audiência. A sua audiência é por demais valiosa para todos nós. Pois é, temos a nossa pauta, iremos hoje falar sobre a questão do trânsito em Piancó, da Cagepa e asfalto, novo decreto estadual, decisão do ministro Nunes Marques, que fala sobre, que determinou a abertura de cultos, e também a decisão do ministro Gilmar Mendes, que manda fechar os cultos. Então, iremos também ler as mensagens dos nossos internautas. Então, esse é o nosso primeiro programa. Então, vamos começar logo. Dá retorno aqui. Esse meu tá... Alô? Vamos começar logo pela questão do trânsito em Piancó. Lamentavelmente, como eu sempre venho dizendo, o trânsito em Piancó é um caos. Um caos que tem que ser resolvido o mais depressa possível. Depois que o prefeito Daniel Galdino asfaltou as principais ruas de Piancó, aí é que na questão do trânsito piorou, porque o desrespeito dos nossos motoqueiros, principalmente os motoqueiros, e de alguns motoristas, que está inviabilizando, está tornando o trânsito de Piancó caótico. Então, vamos dar logo esse pontapé inicial aqui, falando sobre essa questão do trânsito, Cícero Paulino. É importante a gente trazer presente esses acontecimentos, porque a gente tem visto, em meio aos investimentos feitos, de ordem de mobilidade urbana, porque o asfalto traz consigo várias questões. A questão da mobilidade urbana é um aspecto, mas também traz consigo alguns problemas, por exemplo, e aí podemos mencionar, como bem disse o Dr. Pádua, a questão da falta de organização, de muitas pessoas. Isso revela, Pádua, alguns comportamentos. Talvez o primeiro comportamento que isso pode revelar é uma falta de consciência das pessoas de que é preciso ter, dentro de uma logística de trânsito, um respeito à legislação vigente, o que a gente não percebe na prática. E aí nós temos, sobretudo nessas cidades como
do interior, né, que está mais na parte do próprio sertão, cidades pequenas, pacatas, e Piancó não foge dessa regra, a questão de que muitos dirigem carros, muitos usam ou guiam motos sem sequer saber o que é legislação de trânsito. Isso revela talvez um despreparo, não sei se uma falta de inação de muita gente, de talvez até mesmo de não dar sinal, de não fazer o tráfego correto, dificultando inclusive aos transeuntes, às pessoas que transitam de ruas em ruas, e também revela uma falta de ordem, porque muita gente estaciona seus carros em duas mãos, dificultando o acesso, por exemplo, de quem vai de uma rua para outra. Às vezes, hoje eu tive uma experiência ali na rua, próximo ao mercado do Peg-Pag, ali próximo, estava intransitável, as duas vias com carros de mãos duplas, e a gente via assim, a dificuldade dos próprios veículos de saírem e de entrarem, tinha que esperar para poder ter a sua vez e a sua passagem livre. Então, assim, a gente lamenta, porque em meio ao crescimento, porque em meio a tantas coisas boas, em meio a tantos investimentos que melhoram a nossa qualidade de vida, melhora a circulação dos carros, melhora a mobilidade urbana da cidade de Piancó, nós temos na contramão disso tudo o desrespeito, nós temos em meio a tudo isso uma forma tosca, tão desumana, pelo qual os nossos condutores de veículos e motos têm gerado em nossa cidade. Concordo com você, Piancó, o trânsito de Piancó tem sido um caos, e aí muito em detrimento da falta de logística dos próprios motoristas, motoqueiros, que não conseguem ainda estar atenado a uma educação do trânsito. É justamente isso. Aqui tem certo motorista que acha que a rua pertence a ele, né? Ele é o dono da rua, ele acha que quem está atrás do veículo dele tem que ser conduzido pela vontade dele, né? Tem um deles que atende o celular para o carro no meio da rua e não quer saber quem está atrás, não. Quer saber se ele vai atender a ligação do celular e como ele é o dono da rua, qualquer cidadão tem que me sujeitar à vontade dele. E caso eu chegue a buzinar o meu carro pedindo passagem, aí está feita a confusão. Mas isso ocorre porque nós não temos um Demutran, né? Já foi falado com todos os prefeitos aqui, não só com Daniel, mas com Salles, com Flávia, com Edivaldo, com todos que passaram. Em Piancó tem, para você ver, tem 3 leis municipais que criaram o Demutran. E nenhum funciona. Nenhum. É muita lei. É muita lei. Aí você vê, semana passada eu estive em Itaporanga, aí você vê a questão do trânsito lá, como lá tem um Demutran, Departamento de Trânsito, aí as coisas começam a funcionar. Eu acho que o receio dos prefeitos aqui de Piancó é a questão de se multar e perder o voto, né? Aí eu imagino a dor de cabeça que vai dar o prefeito com esse povo acostumado a chegar e dizer, não, pode multar. A gente vê isso no Detran, que é estadual, pode multar que eu vou falar com o prefeito para tirar. E talvez esse seja o receio de todos os prefeitos que passaram pela administração da Prefeitura de Piancó. Enquanto isso, né, e com esse asfalto, aí ficou muito mais arriscado. Podem acontecer acidentes, como já ocorreu, o próprio carro da polícia bateu numa moto quando vinham 2 jovens e um deles morreu. E que é preciso até apurar
essa morte, né? Saber em que condições se deu a morte de um rapaz ali na travessa ali da Antônio Brasilino com a Nicolau Loureiro. Acho que faz um mês que aconteceu isso. É preciso apurar para saber se foi um acidente, se foi provocado o acidente e quem estava errado nessa história. Então eu fico com receio de que outros acidentes comecem a ocorrer, até porque tem muita gente com a construção, né, implementação desse asfalto, muita gente fazendo caminhada, muita gente fazendo pedal, e o meu receio é que aconteçam outras vítimas, inclusive comigo, né? Porque eu faço pedal todos os dias e eu tenho o maior cuidado do mundo, principalmente com os motoqueiros, né? Tem uns que são altamente irresponsáveis, entra numa rua, não quer saber se vem carro, quer saber se vem gente, não. Parece que a pressa maior do mundo, parece que se ele tivesse um trator, ia passar por cima de todo mundo. Então, são essas coisas, e aí eu suplico ao prefeito Daniel Galdino, né, que ele comece a analisar a instalação de um Demutran aqui. Piancó já necessita, né, nem que seja para orientar, sem ter aquele intuito punitivo, pelo menos uns 6 meses, só orientar, não, aqui não pode estar, só em ter um guarda, né, que certamente vai ter o apoio policial, só dizer, não, você não pode estacionar aqui, você não pode fazer isso, tal. Aí já seria um bom começo. Além desses aspectos já mencionados, Pádua, eu acho que acrescentaria aquilo que você falaste, a questão talvez de reordenar ou remapear as nossas ruas. Quem sabe, por exemplo, talvez nessas ruas pequenas, onde foi feito ou o próprio asfalto, ser uma única, e aí já facilita com que carros não tenham mais acesso à mão dupla. Uma outra questão é que muita gente não sabe o que é mão dupla. Às vezes, pegando a sua deixa, às vezes, sobretudo os motoqueiros, eles fazem uma curva como se estivesse entrando de forma de frente ao próprio veículo. Isso atrapalha bastante, por inúmeras vezes, tanto na minha moto, como também conduzindo o meu próprio carro, já me vi à mercê de várias vezes de motoqueiros irresponsáveis. Certa vez eu vinha quase ali na rua da própria paróquia, descendo, vi uma moto a quase 120 km por hora, pensando que era um jato, não sei. Mas assim, para dizer assim, a falta de consciência ou a falta de respeito que muitos condutores, motoqueiros têm, e de que às vezes você tem pessoas idosas, crianças que são transeuntes, que passam, que vêm ao centro, que vêm comprar alguma coisa, vêm fazer sua feira de fruta, e em meio a essas questões nós temos pessoas irresponsáveis, inconsequentes, que fazem das ruas ou das artérias públicas asfaltadas, repito, como se fosse uma pista de Fórmula 1, né? Então, assim, a gente apela aos órgãos que possam, de fato, fazer a lei ser aplicada. E o mais importante, a gente apela aos nossos amigos e amigas para uma consciência no trânsito, porque a lei ela tem como esse caráter, como já disse em várias vezes, punitivo para aqueles que não se enquadram. E aí eu sempre trago com isso o grande Emile Durkheim, Pádua, um grande pensador da sociologia, que ele vai dizer que a punição é uma forma de conter um foco de anomia. Se o Estado tem essa função de fazer essa coerção, né? Se tem até essa discussão se o Estado ele é ou não coercitivo, mas a lei ele tem esse caráter de justamente coibir ações de pessoas que não cumpram, que não estão na própria regra, que não seguem esse próprio contexto. Então, é nesse contexto de
obediência à legislação vigente, que talvez possa nos apontar horizontes para uma educação no trânsito e, com isso, uma educação à vida. Então, faço minha as suas palavras, que nós possamos ter rapidamente, resolver essas questões do trânsito, e o mais importante, que o povo de Piancó tenha consciência de que a rua é pública e não apenas de um só. Exatamente. E tem outra questão a ser, para a gente finalizar esse tema, em relação aos supermercados, né, de Piancó. Toda hora tem caminhões retirando as suas cargas em horário, né, em todas as cidades, as cidades. Lá em João Pessoa tem um horário de se fazer esse descarregamento de mercadorias. Agora, 9 horas da manhã, tem um caminhão de um lado, um caminhão do outro, aí eu tenho que dar a volta, porque o caminhão tem que descarregar. Então, eu acho que caberia fazer uma lei, uma determinação, até um decreto do prefeito, dizendo que em tal horário é proibido esse descarregamento. Aí o dono do supermercado entraria em contato com as empresas e dizer: olha, não adianta vir essa hora não, que só pode descarregar em tal horário. Porque é lamentável que onde tem supermercado aqui em Piancó, a pessoa tem que dar a volta por outras ruas, porque tem que ficar dependente da vontade do caminhão que vai descarregar. Perfeito. Não é possível. Então, terminamos o trânsito. Daqui a pouco a gente vai ler aqui as mensagens, né? Estou vendo aqui que Manuel Alberto e a Leonora Freires já estão nos assistindo, né? Aí a gente... Seu pai é Luiz Paulino? É Luiz Paulino, lá de João Pessoa. Está acompanhando aqui assistindo meu conosco. Filho, meu amigo Pado, Leite, pelo excelente programa. Muito bem. Feliz é quem tem pai e mãe, né? José Antônio Leite, não esqueça, Padre, saudações corintianas. Eita, perseguição. Estamos aqui em dose dupla, viu? No derby. Pois o próximo assunto da pauta é a questão do asfalto em relação à Cagepa, né? Eu já toquei nesse assunto outras vezes, mas vamos repetir porque parece que não tem surtido efeito, né? Tem uma lei municipal aqui em Piancó, está até aqui, é a lei municipal 1375 de 2020, determina a recomposição da pavimentação asfáltica e pavimentação em paralelepípedo no município de Piancó. Então, o que acontece? O prefeito Daniel Galdino, né, fez essa obra de pavimentar as principais ruas de Piancó. Aí, quem mais quer acabar com o asfalto, né, deteriorar, é a Cagepa. A Cagepa abre um buraco e não deixa do jeito que encontrou. Tem um buraco ali em frente ao Piancó Clube, que já vai fazer aniversário acho que já faz mais de um mês. Um mês eles abriram lá e deixaram lá aberto. Aí a pessoa vem numa bicicleta, né, arriscado, se não tiver conhecimento, arriscado cair, porque a Cagepa não deixou do jeito que encontrou. E quando eles pintam, aí o material deles, acho que eles com pena de gastar o que deveria ser gasto, vai colocar material de péssima qualidade que dá para ver a diferença, né? Já fizeram isso, você vê, o asfalto de Piancó está sendo retalhado pela Cagepa. Então tem que se tomar providências para que esta Cagepa cumpra o seu papel. Eu acho que a Prefeitura de Piancó deveria fazer o serviço e mandar a conta para a Cagepa descontar
eu acredito que a prefeitura paga água a Cagepa, descontar no consumo d'água, mandar a conta, porque essa Cagepa é altamente irresponsável aqui em Piancó, né? Não, se por qualquer dia eu vou chamar o diretor daqui de Piancó, do posto daqui de Piancó, ou de Patos, né, se é que eles vêm, para a gente falar sobre Cagepa aqui. Além da falta d'água, se fez uma adutora aqui, e eu só vejo o povo reclamando que falta água. Agora, se foi feita uma adutora, uma luta enorme, de anos e anos, a gente brigando por uma adutora, e quando consegue a adutora, continua tudo do mesmo jeito. Aí, tem que haver explicações. E em relação a esse asfalto, né, é um absurdo o que está acontecendo. Estão retalhando o asfalto aqui de Piancó. Quem faz caminhada e quem faz pedal é quem vê de perto todo dia essas coisas. Pegando a deixa, é importante a gente perceber, quem é transeunte, que tem esse costume de caminhar pelas principais ruas da cidade, a gente tem percebido de fato isso, Pádua, é uma coisa constante, é uma coisa perene, a gente tem visto e revisto esses remendos de forma equivocada, tem atrapalhado a logística de pessoas, de carro, de motos. E o mais interessante é que, às vezes, e aí eu confesso que eu não entendo bem, né, qual é a origem, ou o porquê, a causa, a razão e a circunstância de abrir uma cratera dentro em meio de um asfalto. Porque se você abre uma rua, é porque existe algum problema. Que tipo de problema existe dentro de uma rua que está asfaltada, sem sequer houver sinais de que há ali um vazamento em uma rua pública? O que se questiona de fato, e aí eu concordo, é como se tem conduzido e por que somente as ruas asfaltadas são as mais atingidas por um sistema um sistema perene como posso falar, de fazer manutenção nas ruas, nas principais ruas, sem sequer houver ou ter um sinal, né, um sinal sequer de algum vazamento. A gente tem visto isto constantemente. Repito, quem costuma fazer as suas caminhadas, caminhar pela própria cidade, pelo próprio centro, tem visto, né? Inclusive, hoje, acho que na rua próximo... Qual foi a rua, Jesus? Uma dessas ruas aqui pequenas asfaltadas foi esta rua aqui, da rádio. Inclusive, hoje de manhã eu vinha passando de moto, já tinha uma cratera aqui, cavando, não sei qual foi o problema, mas a gente tem percebido uma coisa constante, comumente, o que gera em muitos algumas leituras, porque não há uma clareza quanto ao processo. Não estou aqui fazendo ilações sobre a lisura do processo, mas eu acho que a gente precisa ter, e aí é importante, inclusive para a própria Cagepa, dizer ou publicar nas suas mídias sociais quais são as ruas que vão receber manutenção e o porquê. Porque a questão fica muito mais clara e não gera visões dúbias ou distorcidas, porque, de fato, porque somente nas ruas asfaltadas, porque somente ou em outras ruas, não sei se existe, mas seria interessante para a própria questão da lisura do trabalho, de todas as diretrizes operacionais da própria Cagepa, ser muito mais claro, preciso. Olha, tal dia vai acontecer manutenção na rua tal, problema tal. Aí a coisa fica muito mais clara, a coisa fica muito mais objetiva e até mesmo a população vai saber que naquele dia aquela rua vai estar intransitável, uma vez que está em manutenção. A gente faz um apelo à própria Cagepa, que é um órgão do Estado, que gera para o Estado um lucro absurdo, mas na prática, e aí se tratando em questões de água, a gente tem sofrido bastante e tem sido, nesses tempos difíceis, um calcanhar de Aquiles. Lembro bem do ano passado,
no auge da pandemia, ou no início da própria pandemia, nós não tínhamos água nem para lavar as mãos. E como é que a gente vai fazer higienização sem água? A sorte que, não sei se Deus ou as pessoas que possuem fé, ou questões científicas, tivemos um bom inverno, os açudes encheram e temos, graças a Deus, água suficiente nesse momento. Mas assim, a gente faz esse apelo e o mais importante, reflete a importância do órgão, mas sobretudo contestando toda essa logística feita de que, repito, tem feito um remendo e tem esteticamente comprometido as ruas e também aqueles que transitam de forma diária, ou fazendo caminhada, ou com seus automóveis e também motos. Agora vamos falar sobre o novo decreto estadual, né? Eu vou ler, quer dizer, vou informar o povo de Piancó em relação ao novo decreto estadual, né, sobre a questão do Covid, né? Em Piancó, né, do dia 1º até o dia 5 deste mês, já são 40 casos confirmados de Covid. 47 casos. Um número expressivo, né, que são 5 dias, né, estamos quase 10 casos por dia aqui em Piancó, o que ressalta a preocupação. Aí o que acontece? O governo do estado hoje fez o decreto, hoje não, sábado, o decreto estadual número 41.112, né, 2021, do dia 2 de abril, na sexta-feira, e disciplina o funcionamento das atividades entre os dias 5 e 18 de abril. Então, do dia 5, que é hoje, até o dia 18 de abril, o decreto 41.112 determina a abertura e o funcionamento das atividades nos municípios classificados com bandeiras laranja e vermelha. Então, a partir desta segunda-feira, os bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 6 às 20 horas, com ocupação de 30% da capacidade local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada antes e depois desse horário a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento. Aí, missas e cultos religiosos e cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com a ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas. Aqui o decreto fala em shopping center, Piancó não tem shopping center, né? Poderão também funcionar salões de beleza, academias, creches, hotéis, né? Tudo isso, já as aulas presenciais nas escolas estaduais, públicas e municipais seguirão suspensas. As escolas e instituições privadas de nível superior, médio, fundamental infantil, também deverão funcionar exclusivamente através do sistema remoto. Aí o decreto permanece obrigatória a utilização das máscaras nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior de órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis, cabendo aos órgãos públicos, aos estabelecimentos privados e aos condutores e operadores de veículos a exigência do item. Então, Cícero, o que é que você acha dessa reabertura, né, de conveniência, bares, restaurantes, nessa pandemia que os números estão crescendo e o governo do estado abrindo tudo? Eu vejo de uma forma até como que contraditório aquilo que vinha fazendo o próprio governo do estado da Paraíba,
e muitos governadores, prefeitos, que têm, a partir de decretos, né, ter feito um verdadeiro, digamos assim, lockdown de mortes, de matanças de pessoas, não somente se tratando da própria pandemia, mas pessoas que passam fome, né? Eu acho que, e aí eu tenho uma leitura muito técnica, Pádua, que lockdown tem apenas uma consequência, que é justamente tornar pobres mais pobres, né? Fechar tudo, quem é pobre ficar cada vez mais pobre. Inclusive, eu estava lendo nesses dias, e aqui trouxe até para a gente compartilhar, não sei se você, que é um grande leitor, lê tudo, gosta de ler tudo, um artigo sobre lockdown, pelo então doutor David Nabarro, né? Ele dizia que o lockdown é uma coisa desumana, porque deve ser a última etapa, o último suspiro de quem não tem mais não tem mais estratégia para poder combater qualquer tipo de ações que possam frear ou tentar coibir essa proliferação do próprio vírus. Por quê? Porque o lockdown ele só tem a sua justificativa quando, para ganhar tempo e reorganizar, reagrupar, reequilibrar os recursos públicos destinados ao combate da pandemia. Nós já estamos há um ano que o Brasil vive esse marasmo de decretos, mais decretos, lockdown vertical, horizontal, que é o mais radical. E nós não temos ainda na prática, um direcionamento do porquê, qual é o teor científico de decretos como estes. Veja, se o lockdown, ele deve ser, os decretos mais radicais, eles têm essa política de parar todas as atividades comerciais, buscando ganhar tempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar os recursos para poder investir e trazer algo, por exemplo, nesse caso aqui da própria pandemia, os hospitais de campanha em vários estados, enfim, você viu na prática estados, municípios abrindo, mas também fechando. E aí onde está a grande contradição? Muitos municípios e estados que fecharam os hospitais de campanha decretaram lockdown. E aí eu vejo uma forma desarticulada, desestruturada, e os decretos têm sido uma verdadeira confusão, porque 15 dias fecha, 15 dias libera. 10 dias fecha, 10 dias libera. Então não há um critério, é uma forma desigual de você fazer e talvez tentar encontrar a alternativa. Então eu vejo mais uma forma confusa do governo, do próprio Estado, e de talvez encarar a gravidade, mas entender que, mesmo diante de uma pandemia, existem outras articulações e outras maneiras. Eu acredito que desta vez é contraditório, porque fechou há 15 dias e abre. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que os nossos governantes tenham uma lucidez social para entender que medidas tão drásticas mata, não somente salva pessoas do próprio Covid, talvez, existe lá suas raízes científicas nisso, mas também decreta falência de muita gente, muitos empregos sem pão. Existe uma estimativa, Pádua, que a fome no mundo, nesses 2 anos, pode duplicar o número de pessoas com fome no mundo. Existe uma estatística que aponta que 68% das crianças que sofrem com desnutrição, aliás, era 37%, vai ser 68%. Ou seja, como que dobrou o número de crianças desnutridas e pessoas famintas. Então, eu vejo uma contradição, porque 15 dias não responde nada, e eu vejo uma contradição porque há um ano nós temos visto isso, lockdown, decretos, e na prática os números, os casos, a taxa móvel de mortes e de infectados só aumenta. Alguma coisa está errado. E por fim, para corroborar com a minha tese, se lockdown funcionasse,
a Argentina e o Peru estariam imunes. Mas, estatisticamente falando, por um número de milhões de pessoas, Peru e Argentina é no mundo os países que têm mais morte por um número de milhões de pessoas. Mas Peru e Argentina foram os países na América e talvez do mundo que tenha feito lockdowns tão rígidos tanto quanto estes. Na Europa, eu cito o caso, por exemplo, de Portugal e outros países da própria Ásia. Então, assim, para dizer que o decreto é confuso e mostra justamente a falta de critério. 10 dias abre, 10 dias fecha, estamos há um ano e, na prática, a pandemia revela novos capítulos. Mas eu vou discordar de você, porque o problema do lockdown aqui no Brasil é que, primeiro, tem um presidente irresponsável que faz tudo o contrário. Hoje eu estava assistindo o jornal de meio-dia, de 1h, o jornal hoje na Globo, e estavam mostrando a experiência de lockdown em Londres, na Inglaterra, aliás, no Reino Unido. 3 meses de lockdown lá, só que o governo lá, ele garantiu auxílio emergencial para todos os ingleses, né? Garantiu verba para as empresas e hoje mesmo na Inglaterra está se abrindo tudo. O número de mortes hoje, em toda a Inglaterra foram 23 mortes. Então, o lockdown lá funcionou. Nos Estados Unidos, enquanto estava aquele cretino daquele Trump, aí as mortes lá em cima. Depois que o novo presidente assumiu, Joe Biden, né? Com a vacinação, né, com a rigidez lá nos Estados Unidos, está caindo, né, todo dia números. Eu estou vendo aqui, você falou da Argentina, né, lá na Argentina morreram apenas 2.850 pessoas, num total de 131 mil casos. O Brasil, a gente pega aqui o número do Brasil, 12 milhões de casos. 12.984, já vai para 13 milhões. A Argentina, com 2.390.000. O Brasil com 12 milhões. Número de mortes, né, na Argentina, 56.199 mortes. Lá o presidente argentino também fez a parte dele. Agora você está num país onde o presidente quer que todo mundo morra, né? Eu acho que na cabeça desse Bolsonaro, ele pensa assim, não, se morrer gente é menos aposentadoria, é menos despesa para o governo. E se morrer pobre e nordestino, aí é que fica bom para mim. Então, a diferença tem sido essa. Agora, deve-se fazer um lockdown sério. Eu não entendo aqui, digamos, eu vou começar pela Paraíba. Aí diz, não, supermercado tem que se manter aberto. Supermercado tem que se manter aberto, tal. Aí o vírus não entra no supermercado, não. Esse é o grande problema. Aí um cidadão que tem uma loja com 5 metros quadrados, aí fecha porque o vírus entra lá. Aí não entra no supermercado. Aí hoje mesmo eu fui sair à tarde aqui para comprar alguma coisa no supermercado, eu tive medo de entrar, que estava lotado. Aí como é que eu queria saber o que se passa na cabeça desses gestores que dizem, não, supermercado tem que manter aberto, tal, mas se não tiver uma definição de quantas pessoas tem que estar lá no supermercado, se não tiver uma definição de
a distância que tem de um para outro, vai estar todo mundo infectado. Hoje mesmo, num supermercado aqui que eu fui agora de tarde, eu não entrei não, que eu vi lá, estava tudo lotado. Aí eu sei lá quem está com o vírus, quem não está. Eu não quis me arriscar, preferi não comprar. Porque aí eu fecho um barraco, uma lojinha de 5 metros quadrados, porque tem que fechar, que é o lockdown. Aí deixa o supermercado aberto. Não dá para entender. O problema lá na Inglaterra fechou tudo. Quem quisesse comprar no supermercado ligava e pedia para entregar pelo... Era naquele sistema de entrega. Não era o cidadão indo lá para o supermercado, não. Aí, por isso que o Brasil hoje aqui, ó, o Brasil com 331.933 mortes. Só hoje, né, Só hoje foram 1.081 mortes. Eu acho que, como foi sábado e domingo, foi feriado. Não, eu acho que eu estou com o número errado aqui, eu vou pesquisar. Mas o Brasil, 331.433 mortes. Pelos cientistas, diz que se não se adotar umas medidas urgentes, aí nós vamos chegar, agora no mês de abril, a 500 mil mortes. Então, é necessário, urgentemente, ampliar esse número de vacina. Estamos pagando caro quando um presidente irresponsável, lá no mês de agosto e no mês de novembro, disse que não precisava de vacina, não. Não comprou as vacinas e hoje nós estamos pagando por não ter imunizado muita gente. Só para deixar claro... Vamos dar um tempozinho para descansar os nossos comerciais? Então vamos lá, então. Depois voltamos à réplica. Deixa eu ver o número de mortos aqui, de mortos aqui, nem... Zero 523 com Carol Azevedo. A cidade de Piancó ganhou uma farmácia veterinária que faz a diferença. É a Nova Vet, um novo padrão de atendimento e de profissionalismo, um marco no ramo da veterinária. Lá você encontra todos os tipos de rações, de medicamentos, vacinas e artigos para pet, banho e tosa e muito mais. Venha conferir os nossos preços e visitar a melhor farmácia veterinária do Vale do Piancó. É a Nova Vet, que fica localizada na rua Antônio Brasilino, sem número, centro de Piancó. Fone 83 99121 4286. Um empreendimento de José Valdevino e família. Vidraçaria Vidro e Box do Segundo. Toda a diversidade de vidros para portas e janelas, box e armários para pia em vidro e acrílico, balcões de vidros, portas sanfonadas, portas, janelas e fachadas em vidro temperado, espelhos comuns e bisotados, quadros, telas, porta-retratos, com muitas opções de molduras, como também vasos, centros e bandejas espalhadas, suportes para prateleiras, corrimões em alumínio e inox, acessórios para vidros e ainda trabalhamos com revelações de fotos em papel A4 na Vidro Box do Segundo. Você encontra joias nas marcas Romanel e Bruna e lindos relógios. Aceitamos todos os cartões e parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Nosso WhatsApp 991195610. Vidro Box do Segundo. Há mais de 18 anos servindo você. Preço, prazo, qualidade e eficiência em seus serviços. Rua Mascarenhas de Moraes, centro de Piancó. Um empreendimento Segundo e Família.
Auto Posto B2. Aqui você encontra combustíveis de procedência, com preço justo e ainda dividimos em 3 vezes no cartão de crédito. Pousada, com muito conforto e qualidade, conveniência, com muita variedade e o melhor atendimento de Piancó e de toda a região do Vale. Venha conhecer e comprovar o que estamos anunciando. O Auto Posto B2 fica localizado na BR-361, na saída para Patos. Auto Posto B2. Chega uma hora em que você percebe que as crianças cresceram e as roupinhas delas já não cabem mais. Você está precisando renovar o guarda-roupa de seus filhos? Da mesma forma, as contas apertaram este mês e você se estressa? Tenha calma, nós temos a solução. Venha conhecer a Infantier. Roupas infantis a preço de fábrica. Sua loja online. Visite o nosso Instagram e veja os nossos modelitos. Pedidos pelo fone 83 99924 0523 com Carol Azevedo. Vamos reiniciar, a gente estava falando sobre o lockdown, né? Onde eu tenho dito que o lockdown tem resultados, é tanto que após o lockdown os números são reduzidos. Não tem como o vírus aumentar o número de infectados e não tem ninguém na rua. Agora tem que ser um lockdown com responsabilidade. Nesse lockdown aqui no Brasil, onde é um governo federal boicotando, hoje mesmo está uma confusão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Federal diz que é a prefeitura e os estados que determinam quem vai fechar, quem vai abrir. Aí um ministro irresponsável, seguindo a cartilha desse presidente genocida, aí determinou a abertura dos cultos. Aí eu estou até com a decisão dele aqui, ele dizendo que não poderia proibir os cultos que estavam na Constituição. O direito ao culto é constitucional, como se estivesse proibindo o culto, os cultos. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade, né, desse governo. Aí pega um ministro colocado por esse genocida desse presidente, que isso é um genocida. Essas 331 mil mortes que aconteceram no Brasil, ele é responsável por 80% dessas mortes. Aí ele pega um ministro do Supremo, coloca esse irresponsável desse Cássio Nunes aí, Max Nunes, para fazer o que ele quer. Ele está lá a serviço do Bolsonaro. Aí o que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, entrou com a ação para derrubar o decreto lá de João Dória, em São Paulo. Aí a AGU, que tem como ministro lá da AGU, a Advocacia Geral da União, André Mendonça, também entrou. Foram 2 ações. Entendeu? E o que é que tem? O que é que, analisando assim, porque a AGU e a Procuradoria-Geral da República entraram com essas ações em favor dos evangélicos, né? Porque são os bispos evangélicos, os pastores que não estão pensando no povo, né? Estão pensando no bolso. Enquanto tiver fiel dentro entregando dinheiro a eles, aí é o que eles querem. Aí, como teve uma redução no número de quem financia o luxo deles, aí procuraram entrar com essa ação. Teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e a AGU também entrou. Aí, o que está por trás disso é que esses 2 sem vergonha aqui, Augusto Aras e esse André Mendonça, já estão concorrendo à vaga de ministro daqui a 3 meses de Marco Aurélio. Marco Aurélio, que é ministro supremo, vai se aposentar, vai chegar aos 75 anos,
E aí vai abrir uma vaga no Supremo. Aí já estão correndo aqui. Augusto Aras, usando a Procuradoria-Geral da República, vai entrar com a ação em favor dos evangélicos. E André Mendonça, para não ficar por baixo, sabe do poder dos evangélicos junto ao genocida, né, do presidente genocida, aí vou também entrar. Todos os dois entraram aqui. Aí aconteceu o seguinte, o ministro Nunes Marques concedeu o que Bolsonaro concedeu, colocou ele lá há poucos meses, aí ele concedeu a liminar para abrir os cultos, sem nenhuma restrição. Aí, outra decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, a mesma decisão de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, né, o Partido Social Democrático entrou também, outro partido que é do lado de Bolsonaro, contra o decreto 65.563 do Estado de São Paulo, que não permite a realização de missa, de culto, dessas coisas das igrejas, tanto católico como evangélico. Nesse processo aqui, Gilmar Mendes disse que não tinha sentido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, à unanimidade, que era prefeito e governador que tinha que determinar o que se fechava, e aí estão duas decisões, né? Conflitantes. Aí é tanto que o Supremo Tribunal Federal vai se reunir quarta-feira para dizer o óbvio, que quem determina são os prefeitos e os vereadores, os prefeitos e os governadores. Não cabe a Procuradoria da República, não cabe a presidente decidir. Quem decide quem define o que fecha e o que não fecha, entendeu? Então, é lamentável a postura desses dois cretinos que representam duas instituições, a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da República, querendo agradar o presidente, entram com as ações para boicotar as medidas adotadas pelos governadores. Porque se não fosse, e aí eu não sei se você concorda, mas se não fosse os governadores, e os prefeitos, a gente já está chegando à casa de 1 milhão de mortos. Porque se fosse por esse presidente genocida, aí não estava nem aí. Podia morrer à vontade, que ele não estava nem preocupado com nada. Ele disse, eu não sou coveiro, né? E daí é o que está acontecendo. Mas continue. Não, só para, antes da gente entrar na questão polêmica do fechamento, abertura de culto, abre ou não culto, fecha ou não, essa questão, essa celeuma que se instaurou diante dessa leitura tão tosca que é o nosso judiciário, que infelizmente, na sua maioria, não fazendo aqui nenhum tipo de juízo, mas lendo nas entrelinhas esses novos capítulos, né, do nosso Supremo Tribunal, que nos envergonha. A grande questão a gente tem um sistema judiciário, fico até pensando assim, a deusa Artemis, né? A deusa que tem como grande símbolo a espada que lapida, mas que está com os olhos vendados. De olhos vendados não existe coisíssima nenhuma. Nós temos indícios sérios, então aqui não é uma acusação, mas uma leitura de que muitos caciques da alta magistratura têm se vendido a preço de banana ou têm se perdido com as suas convicções políticas, e aqui tem abandonado a toga a preço de coisas que estão além de uma simples compreensão humana, mas que tem envergonhado toda a população brasileira. E eu lamento muito, por exemplo, a gente ter, por exemplo, uma nomeação de um Supremo por um presidente. Eu lamento muito. Parece que, apesar de se ter, na prática,
ter todo um currículo Lattes que possa outorgar a assumir um cargo de alta magnitude, mas a gente vê que é uma indicação. Então, se tem por trás dos bastidores questões políticas alinhados ao discurso político. Então, a gente tem visto toda essa celeuma e é com um grande desprezo, porque a gente vê que de imparcial não se tem nada, ou de justiça, ou julgar com equidade, princípio da equidade do próprio direito. A gente tem visto, talvez, o último ponto a ser ressaltado. Ainda sobre a questão que é polêmico, né, e aí eu faço menção àquilo que Pádua falou, né, a questão do lockdown, né, pegando esse gancho. Eu penso que o lockdown ele tem que ser dado se houver comprovações, mas que ele não pode ser horizontal e radical. E se for, o Estado assume o ônus da culpa de dar aos comerciantes e ao povo condições de ficar em casa. Esse é a grande questão. Vamos lá. Eu tenho lá no Reino Unido com o Boris Johnson, né? Talvez uma postura mais republicana, não sei se democrata, mas eu tenho uma postura muito mais liberal que talvez possa dar, eu não sei se o termo seria esse, mas assim, você tem uma atuação mais decisiva ou não liberal do próprio Estado nessas questões. Talvez o auxílio, o amparo do Estado se torne uma válvula de escape para que se viabilize um lockdown total. O fato é que nós temos no nosso Brasil lockdowns horizontais, lockdown rígidos, que causam impactos devastadores aos níveis de pobreza, aumenta as desigualdades e serve mais uma vez para potencialmente tornar pobre quem já era pobre. Mas Pádua, eu lembro. Esse governo irresponsável. Aí o problema não está no lockdown, não, está no governo. Você veja aqui, eu estou olhando aqui, São Paulo. São Paulo tem 77.020 mortos. São Paulo. Aí eu vou aqui para toda a Argentina, 56.199. Entendeu? São Paulo teve lockdown radical com Dória. Teve esse lockdown que fecha uma parte, fecha a outra, de 15 dias. Tem que se fazer um lockdown sério, de um mês, todo mundo trancado dentro de casa, sem ninguém pisar nem na calçada. Eu quero ver se esse vírus se Aí expande. sim. Agora, dando condições de ter um auxílio emergencial, de ter apoio às empresas, tem que ser organizado. Agora, como é que se vai fazer lockdown com um irresponsável na presidência? Essa é a grande questão. Nós não temos, infelizmente, o Brasil mas aí o problema não se viu... Não é o lockdown, não. O problema é o governo que não presta. Essa é a minha opinião, entendeu? Eu não posso dizer que o lockdown não serve. Serve. Mesmo com esses problemas de boicote do governo federal, em vacina, em insumo, em tudo, né? Boicotou em tudo, né? Aí, mesmo com essas questões, quando se faz um lockdown que não seja total, mas faz de alguns setores, vê que, pronto, terminou um lockdown aí, ontem, a gente vai ver os números a partir da outra semana, os números, se valeu a pena ou não fazer esse pequeno lockdown de uma semana. Aí lockdown de uma semana, aí é inadmissível. É para ser de um mês. Agora, na minha opinião, eu não sou infectologista nem cientista, mas tomando a experiência dos países europeus, você vê Itália, Espanha, que passou por momentos difíceis, todos fizeram, aí você vê o número de mortos aqui. Estou aqui pegando no mundo, né? Aí você vê que na Itália 4.000 pessoas morreram. Aí no Brasil já está com 331 mil. Aí você pega Espanha, todos os números caíram. Alemanha, tudo. Porque lá fizeram um lockdown sério. Porque não tem como você dentro de casa, sem sair, você ser infectado.
Se ninguém sai, mesmo que as pessoas estejam com coronavírus, mas fica em casa, não transmite. Então é um remédio que tem. Só existe 2 remédios, ou o lockdown ou a vacina. Como a vacina, esse irresponsável desse presidente, não tomou as medidas possíveis, né, que deveriam ser tomadas, aí a gente está sofrendo por conta de uma irresponsabilidade governamental que boicotou, que fez de tudo para matar a gente, né? Que esse governo, ele viu que com arma, não fez a campanha de arma para todo mundo ter uma arma, aí ele viu que não tem, ele disse, não, mas tem outro jeito de matar. O outro jeito de matar é a gente não comprar vacina, é o presidente ir abraçar o povo dizendo que ninguém é uma gripezinha, pronto. Aí ele começou a matar a gente e já vai em 331 mil. Mas como você disse, Padre, de forma articulada, racional e organizada. O lockdown horizontal só deve ser visto como uma última fase para poder, justamente, como eu disse antes, ganhar tempo, reorganizar, reagrupar e reequilibrar os recursos destinados a questões emergenciais e questões de saúde pública. O que na prática a gente tem visto ao longo desse quase um ano e um mês, desse desfecho e os desdobramentos da pandemia, é que foram vários lockdowns seguidos e vários decretos muito radicais, mas com pouca eficiência. E como é que a gente consegue provar isso na prática? É que não há um controle, ao contrário, nós temos um surto cada vez maior. E aí a culpa, concordo com você, a culpa deve ser repartida, a culpa ela deve ser repartida, porque, e aí, como disse, para de fato fazer um lockdown horizontal, é preciso oferecer condições para que as pessoas fiquem em casa. E a gente teve toda essa discussão política em torno do próprio auxílio, que quase não saía, o governo queria dar R$200, como se R$200 pudesse comprar 1 quilo de carne, que é quase R$50, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, uma farinha, um café e um açúcar. Foi os R$200. Então, na prática, a gente tem a falta de um Estado mais atuante, que possa, em tempos de calamidade como esta, né, que estamos vivendo, oferecer condições para que o povo, as pessoas e os mais simples, os mais vulneráveis, são os que mais sofrem com isso. Porque quem está na ponta, quem precisa, quem vive da informalidade, quem precisa, por exemplo, vender seu lanche, seu cafezinho, sofre porque não tem nenhuma renda fixa. E a falta de uma articulação do Estado que dê condições a essas pessoas a ficarem em casa foi gritante. E aí bateu o desespero, um ano de crise pandêmica, decretos e mais decretos, lockdowns, e não há uma coesão, não há uma leitura que nos aponte assim, a gente de fato temos um horizonte a partir de tudo isso. E por fim, não menos importante, dizer da importância da própria vacina, que, como disse você, é a única saída para que a gente possa adquirir a chamada a imunização de rebanho. Apesar de que nós estamos aquém no plano de imunização no nosso território nacional, mas que os prefeitos, os estados têm feito um esforço subhumano de adquirir doses que possam imunizar o nosso povo. Aqui em Piancó, mais de 1.000 pessoas já foram vacinadas. O prefeito Daniel tem feito todo um esforço humano de adquirir, né, as próprias vacinas. E o mais importante, da importância de se sair, e é importante, se precisar sair, se precisar trabalhar, redobre os cuidados. Redobre os cuidados. E é bom avisar que amanhã tem o drive-tour, né, da vacina. Na Praça Salviano Leite. Na Praça Salviano Leite. Isso mesmo. Aquelas pessoas que completaram 64, 65 e 66 anos, então elas podem se vacinar amanhã na Praça Salviano Leite, né? Iniciativa aí da Prefeitura Municipal de Piancó, de fazer esse drive-tour, né? Drive-tour, isso mesmo. A gente agradece às pessoas envolvidas nessa operação de grande magnitude que prevê a vacinação de pessoas idosas,
de 64 anos, 65? 64, 65, 66. Muito bem. Sobre as questões dos cultos, a gente vai falar agora? Já falei. Então, só para a gente, acha? então, não sei se o tempo ainda nos permite, já são quase 7 horas, né? São 8. 8 horas, aliás, quase 8 horas, são 8h04. Paulo, dizer assim, dessa confusão, de fato, repito, uma confusão que tem gerado, inclusive, uma crítica na ala mais conservadora das próprias igrejas, decretos estes que fecham ou abrem, é considerado uma atividade essencial, não é? Mas o fato é que tem dividido opiniões, tem dividido pessoas, mas eu vejo em tempos de pandemia a necessidade de alimentar as pessoas espiritualmente, porque, veja, as pessoas estão muito vulneráveis, fisicamente estão muito abatidas, emocionalmente estão muito perturbadas e com alto grau de ansiedade, problemas de transtornos. Eu acho que a espiritualidade, quando ela acompanha esses elementos da fé, desse voltar-se para o seu transcendente, aí não se sabe se é Oxalá, se é Adonai, se é Alá, enfim, mas essa condição de mover-se o homem ou a natureza humana para aquilo que lhe preenche enquanto ser. E a pandemia trouxe isso, né? Fez com que as pessoas ficassem confinadas, mas que perdessem essa ideia de que o novo normal modificou o habitual, inclusive na sua relação com Deus. Mas Deus está dentro de casa, não só está na igreja, não. Tem muita gente que vai para a igreja falar da vida dos outros. Tem muita gente lá que está lá para dar satisfação ao povo. Então Deus, ele mesmo diz na Bíblia lá que quando quiser orar, fique em casa, reze em silêncio. Eu sou contra a abertura de cultos. Não estou dizendo que eu sou contra a igreja, não. É claro, nem contra a igreja católica, nem contra as igrejas evangélicas. Mas nesse momento de pandemia, né, a pessoa, pronto, o padre aqui, Padre Ronaldo. Padre Ronaldo faz transmissão online. Eu vejo as transmissões, a pessoa acompanha pela internet. Não precisa estar lá dentro da igreja, não. Quando passar a pandemia, infelizmente, essa é a realidade nossa. Piancó hoje aqui, só 3 dias, 5 dias, 47 casos. Do dia 1º até o dia 5, 47 casos. O mês passado foram 431 casos. Então não existe nenhuma segurança de se abrir a igreja para receber pessoas. Quem garante que não tem um infectado? E quem garante que eu não vou ser infectado lá se eu for para a missa? Então, tanto que a Igreja Católica não concorda com essa abertura das igrejas para fazer essas missas. Que é um perigo. Só basta analisar. 431 mais 47 dá quanto? Dá 478, assim por cima. Março e abril. Em Piancó, 478 casos, né? É isso mesmo? Isso. 431, deixa eu somar aqui. 478 casos em Piancó. De março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, Piancó teve 440 casos. Em quase um ano teve 444 casos. Em 2 meses, Piancó está com 478 casos. Ora, se durante o ano todinho, 440 casos, aí em 2 meses, 478 casos, aí a gente vai abrir igreja, vai abrir os templos, vai abrir tudo. É uma contradição grande. Porque aí já está esse número elevado. Hoje em Piancó, foram 9 casos confirmados.
Ontem, domingo, foram 18. Mas só que você tem que ver que tem tratamento domiciliar aqui em Piancó. 87 mais 5, 12, 92 casos, 92 pessoas que estão em tratamento domiciliar e hospitalar. 87 em casa, que já estão se tratando com Covid, e 5 no hospital. Aí a gente vai abrir tudo, não tem lógica um negócio desse. Sou contrário, é uma opinião minha, sou contrário de o governador ter aberto tudo, né? Aí abre uma semana, fecha uma semana e abre outra. É ser duro e dizer, não, eu vou fechar um mês para a gente ver se vai cair os números. Agora, dando, como você mesmo disse aí, dando condições do cidadão ficar em casa. Se eu não for servidor público, aí eu vou morrer de fome. Aí tem essas questões. Agora, se faz um lockdown com responsabilidade, quando tem governo responsável. Entendeu? E é o que não está acontecendo no Brasil. Eu vejo os esforços dos prefeitos, vejo os esforços dos governadores, mas um bate-boca entre presidente da República, estados e municípios. Aí, se tivesse tido uma coordenação nacional, o presidente tivesse feito um conselho com poderes para resolver tudo desse Covid, em harmonia com prefeitos e com governadores, hoje nós não teríamos 331 pessoas mortas. Eu não vejo uma propaganda. Eu ligo a televisão, não vejo, se você me mostrar uma propaganda do governo federal, é a prova maior que esse homem é um genocida. Se tiver uma propaganda do governo federal dizendo assim, use máscara, evite aglomerações, fique no isolamento social. Se tiver me mostrar uma do ano passado até hoje, não tenho. Não há. É apostar assim, na ingenuidade e na imbecilidade do povo. Aí muita gente foi na onda desse presidente, desse genocida, e se ferrou, né? Muita gente morreu, que é bom que ele está matando os próprios eleitores dele, né? Que acreditam nele, porque eu mesmo não acredito nele. Então, por isso que eu ainda não morri, né? Por não acreditar nesse genocida. Então, o que acontece? Não tem coordenação nacional, além de não ter a coordenação nacional, ainda boicota, aí encontra um ministro irresponsável do Supremo para dar liminar, aí encontra um procurador-geral da República, outro irresponsável, para entrar com ação, aí vem o outro da AGU, para entrar com ação, tudo para beneficiar pastores evangélicos. E quem entrou com essa ação foram os pastores evangélicos, aqui, ó. Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Foi quem entrou com essa ação, para conseguir essa liminar. Aí eu queria saber se esses pastores, se esses evangélicos morreram, onde é que eles vão atrás do dízimo, do dinheiro? Vão se sustentar com o quê? Porque se eu estou em casa, eu sou evangélico. Se eu sou evangélico, eu estou em casa, eu sei que minha igreja precisa de dinheiro, é muito fácil, é só depositar na conta da igreja. Não precisa eu estar lá presente, não. Aí para quê? E porque essa vontade, não, a igreja tem que estar cheia, porque se estiver cheia, eu levo até o que não tem, né? Então é por isso que a gente está nessa situação. Mas tem mais alguma coisa que a gente vai ler agora? Não, só para deixar as minhas últimas palavras acerca dessa questão. Isso mostra justamente como a pandemia tem sido mal conduzida pelo próprio poder executivo a nível nacional. O presidente Jair Bolsonaro tem sido um anti de fato. O termo anti é em tudo, de forma anti-ciência, anti-vacina, políticas públicas. Para você ter uma ideia, somente agora o Brasil vai ter um plano de contingência do próprio Covid. Quase um ano depois da pandemia, agora é que mesmo diante dessa pressão, acho que pela pressão, talvez,
é que o Brasil vai ter um plano. Antes tarde do que nunca, né? Mas, enfim, para dizer que assim, a gente tem visto desde cedo uma forma de negligenciar as medidas de biossegurança. Foi o próprio presidente que gerou aglomerações, que promoveu encontros de massa com os seus grupos e os seus partidários, com o séquito de pessoas que compactuam com ele. E a gente viu assim, eu sou de acordo, e aí é uma defesa que eu faço, de que o lockdown ele deve acontecer, mas de forma organizada, equilibrada, racional e considerando todo o plano nacional e estadual e municipal, avaliando sempre de 15 em 15 dias o número de contágio, a taxa de mortes, e enfim. Porque só assim você vai ter diretrizes, norteadores, para você talvez flexibilizar ou talvez impor mais medidas restritivas. O fato é que é eficiente? Sim, mas desde que haja uma fiscalização, que as pessoas elas tenham consciência, como você bem já disse, Piancó estava fechado, mas os supermercados estavam lotados, abertos. Então, o vírus que está em Piancó pode estar lá, mas está super lotado. Então, o lockdown no mercado, ele inviabiliza os transeuntes de estarem em locais, mas eles possibilitam que os transeuntes se aglomerem no mesmo local. Está entendendo? Essa questão do supermercado, eu não sei como é que está funcionando aqui. Eu vou até saber disso para amanhã a gente já trazer essas consultas que eu vou fazer. Questão do supermercado aqui. Aqui em Piancó tem supermercado Antônio Soares, tem o Pegue e Pague e tem o Francivaldo. Tem aquele lá de cima, né? O de Sabino, o de Lourdinho. Então, tem 5 ou 6 supermercados. Então, caberia a esse comitê, esse conselho. A vigilância sanitária, talvez. Chegar em cada supermercado, chegar ali. Como tem em João Pessoa. Em João Pessoa, né, eu acredito que o prefeito deve estar nos assistindo, porque eu já vi aqui que a doutora Flávia está nos assistindo aqui. E aí eu sugiro o seguinte: em João Pessoa, no supermercado lá tem número de pessoas que estão, número total de pessoas que podem adentrar lá. Tantas pessoas, só pode estar tantas pessoas dentro do supermercado. Então fica uma pessoa na frente, entrou um, entrega uma ficha quando a pessoa entra e outro recebe quando está fora. Aí fica controlando quem está lá dentro. Só quando chega a X pessoas, pronto, digamos, supermercado, pega e paga aqui. Lá, se decidir, não, só pode ter 20 pessoas ali dentro. Então, só pode ter 20. Se tiver 40 fora, os 40 vão ter que esperar os 20 saírem. Agora, do jeito que está, sem nenhum cartaz lá, dizendo a capacidade de cada um. Aí enche de gente lá. Aí o coronavírus vai dizer: não, supermercado eu não entro. Não, eu não vou entrar no supermercado. Não. Eu só entro nessas bodegazinhas pequenininhas, que aí tem que fechar. Aí é uma contradição. Eu acho que se colocasse, a vigilância sanitária aqui de Piancó colocasse armarinho tal, aqui só pode entrar 2 pessoas. Pronto. Aí o dono ficaria responsável, só entrava 2. Se a vigilância chegasse lá, aí tivesse 3, aí fechava. Perfeito. Poderia ser uma forma de evitar essas aglomerações dentro do mercado. Aí eu acho que daria para funcionar, né, desta forma. Capacidade para cada empreendimento. Tal. E a fiscalização dura, rígida para dizer. Concordo. Agora, do jeito que está, não. Supermercado continua aberto, e aí pode juntar 100 pessoas lá dentro, que não tem problema. O vírus só vai até a calçada. Lá dentro ninguém pega. Né? Então, são essas coisas que tem que... Esse conselho que foi formado aqui em Piancó, né, para se discutir. Usar o modelo que eu vi em João Pessoa. Como eu disse aqui, o supermercado de João Pessoa tem a capacidade, está logo na porta, assim, capacidade para tantas pessoas. E a pessoa contando. Quanto tempo se atingiu a capacidade, não entra mais ninguém. Vai ter que esperar sair. Então, essa mesma coisa podia ser adotada aqui em Piancó. Mas vamos deixar o assunto, tá bom, que a gente já está... Se estendendo um pouco mais. 1h20. Vamos ler aqui
as pessoas aqui. Eu leio um, tu lê outro aqui. Temos aqui, doutor Pádua, 39 compartilhamentos da nossa live. Aos nossos internautas que nos acompanham em casa, o nosso muito obrigado. Nosso primeiro programa, né? Aqui a gente vai discutir as questões, né, principalmente de Piancó. Vamos fazer críticas construtivas. Aqui a gente vai trazer os problemas, vamos mostrar Piancó ao mundo, entendeu? Não tem aquela questão política, não, de ser de A, ser de B, não. Aqui a gente vai debater, né, mesmo discordando de você, você discordando de mim, mas a gente vai debater e vamos ouvir também a opinião das pessoas, né? As pessoas que quiserem ligar para cá, né? Aqui tem um telefone 91 25 50 55, podem ligar que a gente coloca aqui no microfone. Agora só amanhã, né? Porque já está no final aqui, mas eu vou destacar aqui. Luiz Paulino, né, seu pai, já está assistindo. Em João Pessoa. Maria Auxiliadora, Elisângela Florencio, Damião Xavier, meu compadre Cício Paulino, estou na audiência do programa. Denilson Denner, parabéns, estou na escuta. Sim, falar nisso, quero lembrar o povo Piancó que Denilson Denner é mais uma das aquisições da Rádio Piancó Web. Ele vai ter o seu programa todo sábado, Emoções, né? Falando aquelas músicas românticas de Roberto Carlos, que ele é fã de Roberto Carlos. Aí vai ser todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, 7 às 8 horas da manhã, o programa Emoções com Denilson Denner. A gente aqui quer dar oportunidade a todos os piancoenses, né, que queiram fazer programa. Nós estamos convidando, né, aqui para a gente fazer dessa rádio Piancó Web um instrumento de mostrar nossa gente. Então, convido vocês para assistirem e ouvirem Denilson Denner, o seu programa Emoções, todo sábado. Aqui tem Givanildo Barbosa, Sebastião Alves de Souza, boa noite a todos. Direto do Distrito Federal, Zé Chaves, Elisângela Florencio. Também o Brasil tem um presidente doido, hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Franciné Bezerra, Piancó tem guarda municipal passivo de dedicar-se ao cumprimento das regras de trânsito. Infelizmente, nós não temos guarda municipal, que já é um assunto para a gente também discutir aqui, né? Próximas pautas, Piancó, né? já merece uma guarda municipal. Maria Auxiliadora, show, parabéns, boa noite. Sou de Piancó e moro em João Pessoa. A minha família é Nóbrega, sou Dora Nóbrega, irmã de Carminha. Aí, doutora Flávia Serra Galdino, é preocupante demais. Além de ter um poder de contágio maior, que estas cepas são mais agressivas. Pedir a todos que se cuidem e pesem no próximo. Máscara, álcool gel e distanciamento social. O vírus não está nem aí para decreto. Ele se aproveita de momentos como esse para aumentar o contágio e fazer mais vítimas. José Carlos, grande amigo professor Cícero, Deus te abençoe. Agora vai tu, Cícero, lê aí. Ainda sobre a doutora Flávia, ela disse que a vacina é fundamental e a gente concorda, a gente quer muito que isso aconteça. E se Deus quiser, em menos de um ano estaremos todos nós vacinados. A Elisângela Florencio diz que ora não estão entregando nem as cestas básicas, imagine um auxílio, diz ela, enfatiza ela. Cleide Araújo diz boa noite. Elisângela, verdade, viu? O Edmilson Fernandes, presidente lá do sítio Santa Cruz. O vereador José Luiz está na nossa audiência. E também menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Aqueles... Eu não entendi. 478 casos que eu falei. Isso, sim. Perfeito. Dulcia Amaro está na nossa audiência, a nossa amiga Dulcia Amaro. Francisco Carvalho, Edinalva e Delfonso. José Carlos está em São Paulo. Parabéns, Pádua.
Salete Badu diz: está tudo sem controle, ninguém tem respeito, a gente deve amar a vida de cada um fazendo sua parte. É verdade, dona Salete Badu. O João Duarte, que acompanha em São Paulo, e também ao amigo e professor lá de Patos, Valderedo Júnior, que também é professor de filosofia, acompanha conosco lá em Patos, que também tem um programa chamado Atualizando, ele e o professor Renato Fernandes, onde eu participo também sempre de uma live, de uma rodada de conversa, sempre buscando dentro dessa leitura com viés políticos diferentes, mas sempre com ética, com responsabilidade, com imparcialidades, mas sempre com muita tranquilidade. Ao amigo Valderedo, um forte abraço. A Damiana Azevedo: valeu, primo, um abraço a todos os piancoenses. E, por fim, o amigo José Luiz, o vereador Neguinho diz que manda um abraço e parabeniza a nós pelo programa. Valeu, Neguinho, obrigado pela sua audiência. Aos nossos amigos, aos nossos internautas, aqueles que nos ficaram conosco, sintonizaram conosco na Rádio Piancó Web, nosso muito obrigado. Nosso primeiro programa, programa 2 pontos e ponto final, com o grande irmão e parceiro, Dr. Pádua Leite. Pois é, então, amanhã, às 19 horas, estaremos de volta aqui, né, discutindo mais uma vez os problemas de Piancó, principalmente de Piancó, mas também sempre atualizando o nosso público com as notícias do Brasil e da Paraíba e do mundo. Então, agradeço a audiência de todos vocês, né, e espero contar amanhã e durante a semana. Esse programa aqui, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, esse nosso programa aqui. Aceitamos críticas, aceitamos sugestões e estamos fazendo o que se é possível fazer. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado, um beijo e um abraço para todos vocês. Então, até amanhã, às 19 horas.